Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial e hoje eu vou explicar para vocês finalmente como que eu fiz esse vidro, esse chifre de vidro aqui, tá? Dessa peça minha. Antes de mais nada, eu gosto muito de sempre explicar o conceito da peça, porque uma manipulação, principalmente quando você quer fazer uma manipulação para impactar a pessoa que for ver a sua manipulação, ou um mercado, ou uma rede social, enfim, o que quer que seja, é fundamental que essa manipulação tenha uma história, né? Tenha um enredo, tenha um conceito, tenha uma base, alguma coisa por trás para explicar, talvez não abruptamente, mas com o passar do tempo e a análise das pessoas, as pessoas começam a entender do que você quer falar, sobre o que você quer falar com essa manipulação. Isso é super importante quando você quer fazer uma manipulação que vende, né? Que vende não só financeiramente falando, mas vende uma ideia, vende um conceito. Enfim, a ideia que eu tive, né, a ideia quando eu comecei a fazer essa manipulação, primeiro, eu sou apaixonado por bicho, por animais, e eu sou muito fã desses animais imponentes, tipo rinoceronte, elefante, leão, enfim. E o rinoceronte me chama muita atenção. Eu sempre gostei do rinoceronte. E infelizmente são algumas espécies, salvo engano, tá? Não estou dando nenhum dado científico, mas eu sei que algumas espécies já foram extintas ou estão à beira da extinção. Então, eu resolvi fazer essa peça basicamente pensando nisso. Por trás de um animal tão forte, né, aparentemente forte e imponente, existe uma fragilidade muito grande perante o homem, que faz com que esses bichos hoje sejam quase extintos, né? Enfim. O vidro representa essa falsa impressão de força, né? Por mais que você veja isso aqui e ache imponente, o vidro é um material frágil, tá? Não, parece forte, mas não é, entendeu? E eu quis dar essa impressão, dando referência ao rinoceronte, que parece ser um ser forte, e é realmente, mas não tão forte que tenha evitado a sua extinção ou a beira da extinção, né? E as borboletas aqui dentro do vidro que representam a fragilidade de toda essa situação que o animal, muitas vezes não tem como se defender ou escapar dessa crueldade, né? Então eu realmente fiz essa arte aqui para impactar. Algumas pessoas veem e não pensam nesse contexto, só acham bonito, mas é interessante explicar e é interessante você, sempre que puder, dar sinalizações sobre o que a sua composição está falando, sobre qual tema, qual conceito, qual base, qual história, entendeu? É muito importante isso na manipulação. Eu costumo falar que a manipulação, antes de ser visual, ela é conceitual. Você precisa trabalhar nas suas manipulações conceito. Ah, Fábio, então toda manipulação que eu for fazer eu tenho que contar uma história? Não, você pode fazer manipulações sem o menor sentido ou história. Isso é ótimo, inclusive, para praticar, para fazer, né, para sua evolução no Photoshop, nas técnicas, etc. Mas, por exemplo, essa peça minha hoje está disponível no mundo. Essa peça minha hoje está concorrendo a um prêmio internacional. E essa peça hoje, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, não sei se eu vou ganhar ou não, mas enfim, eu trago notícias para vocês. E essa peça minha também está disponível em NFT, ou seja, qualquer pessoa do mundo, inclusive você que está vendo esse vídeo, pode entrar nas minhas plataformas de NFT, na Haribo, por exemplo, eu vou deixar todos os links aqui embaixo, e comprar essa imagem, os direitos aqui dessa, não os direitos, né, mas comprar o token dessa imagem. Essa imagem original, digamos assim, pode ser sua, tá? E comprando ela você ganha um arquivo original para ser impresso e tudo mais, enfim. Quando você pensa em uma composição e uma manipulação para vender uma ideia, um dinheiro, enfim, como eu disse, não é só financeiramente falando, é importante que você tenha esse conceito, essa base, entendeu? Então fica aí a primeira dica para vocês que querem entrar no mundo da manipulação, né? Comecem treinando treinando a sua mente para
pensar não só na imagem, mas no conceito por trás dessa imagem, tá? Isso facilita muito, inclusive, na hora de criar. Quando você cria um enredo na sua cabeça, você meio que tem um norte do que usar, que paleta de cor, que animal, que ser humano, que objeto, ou o que fazer, entendeu? É uma dica bem bacana, na minha opinião. Se você gostou, inclusive, comenta aqui se faz sentido para você ou não, beleza? Bem, vamos lá, eu vou ensinar vocês a fazer então esse chifre aqui. A imagem original é essa aqui para vocês verem, né, que não tinha nada aí, inclusive não era sem chifre, tinha realmente um chifre aí. Se o nome disso não for chifre, me corrijam, por favor. Eu tive que tirar ele, fazer algumas adaptações, porque, veja bem, quando você tira uma parte de uma imagem como essa, você não vê o que tem dentro do chifre, você simplesmente apaga a imagem. Então eu tive que reconstruir toda essa parte aqui, tá? Como vocês podem ver aqui, tem toda uma parte aqui, esse chifre aqui, eu infelizmente tive que comer um pouco dele aqui na borracha, mas olha aí, eu reconstruí, enfim, tem toda uma construção por trás disso, tá? Eu não tô com todos os ajustes finais ligados, por isso que pode ser que tenha um pouco de contraste a mais aí, mostrando na sua tela, e isso pode incomodar algumas pessoas, mas é só para mostrar para vocês como eu fiz o chifre, beleza? Depois eu posso ligar os outros ajustes para vocês entenderem como ficou, ou verem, né, como ficou a arte final, se é que já não viram no meu Instagram. Então vamos lá. Bem, as layers, né, o grupo do chifre tá aqui, eu já marquei de laranjado aqui, pra gente vir direitinho aqui, pra gente mexer nessa parada. Eu vou apagar tudo e vou explicar layer por layer. Ah, mas mudou a cor também do rinoceronte. Sim, mudou porque o grupo do chifre tá junto com o grupo do rinoceronte aqui, tá tudo separadinho. Então calma, tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem, relaxa. Vamos lá, vou apagar tudo aqui, só para vocês realmente verem que foi um trampo, galera. Vou também mostrar as borboletas, tá? Como que eu fiz as borboletinhas, os tipo neon, né? Na borboleta. Essa parte aqui que foi muito interessante que eu fiz, essa parte que já é do reflexo, tá? Ali no corpo dele. E que, beleza, eu posso explicar, mas não faz parte do chifre em si, do material, do vidro, tá? Essa parte aqui foi a reconstrução do chifre. Deixa eu ver outra coisa. Tá, isso aqui já é a luz de contorno ali. Ok, vamos lá. Deixa eu ver em que layer tá isso aqui. Aqui, o nose, beleza? Olha que legal, gente. Vou começar pela base para vocês entenderem melhor. Quando eu fiz o recorte aqui, né? Quando eu fiz o corte no nariz aqui, no chifre do rinoceronte, eu tive um problema, tá? Eu tive um problema de que ficou um buraco, tá? Ficou esse buraco aqui, inclusive ficou esse buraco aqui, tá? Como basicamente eu fiz aqui, tá? Bem rápido. E por que eu fiz até aqui? Por que eu recortei? Porque realmente eu peguei a base do original, tá? Eu peguei a base dessa imagem original e olha só, o chifre vem aqui, o chifre maior aqui, ele passa por cima, na frente, né, do chifre menor. Então eu queria manter exatamente o tamanho e a direção e a proporção do chifre. Então eu tinha que fazer o corte onde exatamente o chifre estava. E ele pegava um pedaço desse chifre menor. Então, não tenham medo quando vocês tiverem que fazer um recorte ou alguma coisa na imagem de, poxa, eu vou perder aquela parte. Dá para refazer, tá? Lógico, nem tudo dá para refazer perfeitamente, mas algumas partes eu vejo pessoas se desesperando ou até escolhendo outras imagens que facilitem a vida delas no recorte e tudo mais, mas é muito interessante você pegar esses desafios onde você tem que reconstruir uma parte da sua manipulação que você treina, cara. Isso é treino, isso é prática. Você começa a entender como as coisas funcionam aqui e tudo fica melhor. O primeiro pode não ficar tão bom, mas com a prática tudo vai ficando melhor. Então não tenha medo de cortar um pedaço da sua imagem para montar outra em cima, beleza? A gente realmente faz muito isso na manipulação. E aí eu fiz isso, né? Fiz a extrusão aqui, né, do chifre, tirei o chifre fora aqui e aí eu tive que fazer uma base. Basicamente fiz um brush, tá? Peguei aqui deixa eu até tirar, deixa eu ver, aí, beleza. Fiz com um brush aqui, na verdade eu fiz com a Pen Tool, tá? E depois eu rasterizei
uma base normal, que eu acreditava ser basicamente a base original, tá? Essa base aqui meio que pega ali as áreas que eu entendi, porque como não dá para ver, né, como que é a base aqui, eu meio que tenho que imaginar, eu tenho que pensar em como fazer essa base para fazer sentido para mim. O importante é ela começar aqui e finalizar aqui, que é exatamente a espessura da base desse chifre original. E aí para cima eu posso fazer no formato que eu quiser, desde que, como eu escolhi respeitar o formato, eu respeitei o formato, lógico, não exatamente, porque aqui tá meio sujo, tá meio comido, meio rachado e tudo mais, e o vidro é mais liso, mas basicamente eu respeitei todas as propriedades, digamos assim, desse chifre, desse elemento. Beleza? E aí, que legal, olha que legal. Eu queria uma textura de osso. Só que como que é uma textura interna de um osso, galera? Se a gente parar para pensar no tutano, né? Naquela parte interna, alguém aí já quebrou um osso de galinha e viu aquela parte preta, parece uma massa preta no osso da galinha? Cara, se você viu, por favor, comenta aqui embaixo, eu já vi o osso da galinha por dentro. Só para eu saber. Cara, se você já viu, você consegue entender o porquê que eu usei uma textura de terra, tá? Pra fazer essa base. E ficou bem legal, cara. Ficou bem conexo com toda a textura do rinoceronte. Entendeu? Essa textura aqui mais enrugada e tudo mais, eu sei que isso é couro e isso aqui é osso, tá? Não tem muito a ver. Porém, como a gente não tem noção de como é essa base real, ou eu não tenho uma imagem dessa base real, eu tenho que usar, obviamente, a minha imaginação, galera. E aí eu usei e peguei aí uma terra, uma textura de terra, bem normal, coloquei. Ela não é assim nessa cor, né? Ela é bem clara. Eu tive que fazer um ajuste de cor usando o meu bom e velho Hue Saturation. Tirei muito a saturação dela, coloquei aqui, tirei a luminosidade dela também e deu a cor que eu queria aqui na base, beleza? Eu sabia que eu ia encher muito de luz aqui ainda e essa cor, mesmo que não esteja tão exatamente igual à cor do rinoceronte, ela tá mais pro lado do vermelho do que o rinoceronte em si, mas eu sabia que as luzes que eu colocaria aqui dentro, que já tinha na minha mente o que eu ia fazer, iriam ajudar, né, a meio que disfarçar essa diferença de cor. Aí beleza. Feito isso, galera, deixa eu ver qual foi o próximo passo. Eu refiz, né, essa partezinha. Muito simples, carimbo, galera. Usei o carimbo, atalho S aqui, tá? Usei o carimbinho aqui, peguei no meu rinoceronte, tá? Como ele é um Smart Object, provavelmente eu coloquei aqui em Current and Below, tá? Quando eu coloco aqui, eu uso o carimbo aqui, né, com a imagem de baixo, tá, pegando a imagem de baixo e a corrente, tá, a layer que eu tô e a layer de baixo, por exemplo, se eu tivesse, aí eu criei uma layer em cima, criei essa layer, current and below, eu vou pegar o que tá nessa layer que não tem nada, é transparente, e a layer de baixo, não tinha essa, tá, e a layer de baixo. E aí eu não vou precisar rasterizar ou entrar dentro do Smart Object aqui para fazer isso. Por quê? Porque o carimbo no Smart Object, ele meio que não funciona. Se eu fosse refazer, né, esse chifre aqui no Smart Object, olha só, quando eu clico, ele fala, cara, isso aqui é um Smart Object, você não pode fazer esse tipo de edição no Smart Object. Você quer rasterizar ele? E eu não quero rasterizar meu Smart Object, principalmente o meu Hero aqui, digamos assim, que é o meu rinoceronte, né? Então, eu fiz com Current and Below para criar uma layer em cima desse rinoceronte e conseguir trabalhar com o carimbo numa boa, tá? Sem pegar aí o rinoceronte, sem ter que transformar ele, ou sem ter que rasterizar essa imagem, tá ok? E só refiz aqui com o carimbo de boa. Feito isso, vamos lá. Feito isso, lógico, aqui como a gente faz a engenharia reversa aqui, né, vindo de baixo para cima, a gente vai ativar layers que eu fiz por último, tá? Não que eu fiz em primeiro lugar. Tipo essa luz. Essa luz eu só adicionei ela depois que eu finalizei
tudo. Depois que eu finalizei todo o chifre, toda a luz, para eu saber onde está a luz, onde que ela iria, qual parte do rinoceronte ela iria afetar mais, e aí sim eu pus. Então eu já vou adicionar ela aqui para vocês, porque vocês já viram a imagem original e vocês já vão entender o porquê disso, tá? Aqui são alguns retoques no próprio rinoceronte, tá? Então eu não vou entrar nisso aqui, porque a gente vai falar do chifre específico, mas vamos lá. Agora eu vou meio que pular essas borboletas e vou direto pro chifre para mostrar para vocês o que eu fiz aqui. Antes de mais nada, galera, é muito, muito importante que vocês saibam de uma coisa. Na verdade, de duas coisas. A primeira é como que eu cheguei nessa ideia de fazer o vidro e como que eu cheguei num resultado que para mim foi muito satisfatório. Esse vidro ficou muito parecido com realmente um vidro mesmo. Eu comecei a quando eu defini que seria vidro, eu aqui em casa mesmo peguei alguns copos de vidro, peguei a lanterna do meu celular, eu fiz até um post relacionado a isso, iluminei esse copo de vidro para ver como que os reflexos dele se comportam, como que a luz incide no vidro e como que esses reflexos da luz se comportam nesse vidro, enfim, eu fiz um estudo do material real, galera. É só pegar realmente um material real. Ah, se você quer trabalhar com porcelana, cara, pega algo de porcelana e vê como que funciona. Põe uma luz em cima dela, põe ela dentro da água, põe, sei lá, faz o que você tá imaginando fazer na composição, faz com o material real e perceba como funcionam as coisas ali. Entendeu? E aí sim você consegue começar a entender e começar a replicar isso no Photoshop. Quando você se familiariza com o material na vida real, com as cores, sombras, texturas, etc., é muito mais simples e fácil de você replicar isso, principalmente depois que você conhece as técnicas de manipulação e as ferramentas necessárias para replicar isso. Entendeu? Então é muito importante vocês verem, analisarem o que está em volta de vocês e depois tentar replicar isso no Photoshop, beleza? Outra coisa que vocês precisam saber é o seguinte, o overlay é um blend que eu adoro e ele, quando combinado com a cor cinza, é muito importante vocês saberem que eu combinei isso aqui com a cor cinza porque o overlay ele meio que anula o cinza 50%. Ele anula. E conforme o cinza vai aumentando de intensidade ali, ele vai mais pro lado do branco, as coisas ficam mais claras. O overlay gera contraste na sua imagem. Então, quanto mais próximo do branco, mais contraste luminoso. Quanto mais próximo do preto, né, mais escura vai ficando aquela área. Então, sabendo como funciona o overlay, o que eu fiz? Eu fiz um formato do chifre já e adicionei 3 inner shadows. Olha só, eu vou colocar um por um aqui. O primeiro eu adicionei preto do lado de cá. Por que do lado de cá? Porque o sol, a minha fonte de luz está vindo aqui. Então provavelmente essa parte vai estar iluminada e essa parte vai ter um filete escuro. Por que filete escuro? Foi exatamente assim que se comportou os copos aqui de casa quando eu iluminei ele de uma certa distância. A parte que estava recebendo a luz estava clara. A parte que não estava recebendo a luz, mesmo por mais que o copo seja translúcido e a luz passe pelo vidro, o lado de lá ele formava uma camada escura. E talvez por reflexo, talvez por reflexo do meu ambiente e tudo mais, eu sei que foi uma unanimidade. Sempre que eu fiz isso com os copos aqui, aparecia do lado de lá uma parte mais escura e do lado de cá uma parte mais clara, a parte que estava recebendo a luz. Por isso que eu fiz essa inserção, né, dessa inner shadow aqui, tá? Adicionei outra inner shadow aqui, clara, né, recebendo a luz aqui. Beleza? E a última inner shadow aqui foi mais uma escura, só que mais dissipada, tá? Ó, você pode ver que antes dessa tava mais marcada aqui na pontinha só e depois dessa ele pegou mais o chifre inteiro, dando mais volume, tá? Aqui eu já consigo perceber no chifre algo mais arredondado. Eu tenho uma textura, eu tenho um volume aqui já, entendeu? Eu já consigo entender que isso aqui é um recipiente. Somente por causa dessas inner shadows e o chifre com o overlay ativo, blend overlay, beleza? Depois, vamos lá, o que eu fiz aqui?
Depois só copiei o shape, né? Copiei o chifre, coloquei com a cor que eu já imaginava, que era esse neon, esse ciano bem forte, né? Essa cor mais intensa, tá? Coloquei também no overlay para ele gerar esse contraste legal que eu consigo. Deixei as inner shadows, tá? Do jeito que eu fiz a outra. Ó, aqui eu até coloquei uma inner shadow mais intensa, tá? Mais intensa no lado que recebe a luz. Tá? E depois eu meio que anulei ela aqui. Não entendi muito porque eu fiz isso, porque eu acho... fez sentido na hora, porque a gente tá fazendo, igual, como eu falei, engenharia reversa, a gente vê o que eu fiz por último, depois o que eu fiz primeiro. É um pouco estranho de entender um pouco a lógica, mas depois que eu fiz, com certeza fez mais sentido. Tá? E aí eu fiz aqui a Inner Shadow, 3 Inner Shadows, tá? Para eu dar intensidade a esse volume e eu dar mais... Conforme eu aumentava a parte branca e a parte preta, né? A parte de luz e a parte de sombra do meu vidro, mais arredondado eu começava a fazer ele parecer. Entenderam? Se eu faço um filete de luz muito fino aqui, branco, e um filete de sombra muito fino, preto, não parece que é arredondado, não parece que é num formato de cone esse chifre. Parece que é um formato achatado com bisotê, tipo as bordas abauladas, entendeu? Então fica estranho. Então, trazendo essa luz mais para dentro do meu chifre, eu consigo dar esse ar mais redondo, tá? Esse ar mesmo cilíndrico, de cone, né, no meu chifre. E percebam, galera, que já tá num resultado bem legal aqui. Seria muito fácil trabalhar só com isso e com alguns brushes de iluminação e tudo mais para fazer o resultado, somente usando shape e blend. Shape e blend. E lógico, alguns inner shadows para dar esse volume. Então, é muito simples você executar isso depois que, quando eu percebi como funcionavam os copos aqui de casa, eu vim para o computador já sabendo o que eu ia usar. Eu já vim sabendo que eu precisava trabalhar esse volume desse vidro, entendeu? Eu trabalharia com Inner Shadow ou com Blur mesmo, ou com Blur não, com Brush facilmente, beleza? Então eu já vim para cá sabendo. Daí eu coloquei aqui, aí eu já comecei a colocar iluminação. Vocês podem ver que o overlay daqui, dessa parte de baixo, eu diminui um pouco o fio aqui, tá? Tem o opacity aqui, a opacidade, o alpha e o fio. Eu só diminuí aqui o fio. Beleza, coloquei uma luz. Aqui eu já comecei a fazer o externo, tá? Desse vidro, a luz, o reflexo. Lógico, eu coloquei essa luz aqui depois que eu coloquei as borboletas, porque é o reflexo delas, tá? Mas é meio que aqui mais pro lado de fora. A gente consegue ver, mesmo que o reflexo esteja vindo de dentro, o vidro é translúcido e essa luz estava refletindo mais forte aqui, mais intensa aqui fora, beleza? White stroke, muito importante isso aqui. Esse white stroke, black stroke são refinos que eu fiz nas bordas desse vidro para realmente marcar o vidro. Olha lá, o white stroke eu marquei esse vidro aqui, tá? Como uma luz, aquele filete de luz mais intenso que tá, como eu tô pegando a luz aqui, o stroke ele pegava toda a parte do chifre. Eu apaguei simplesmente toda a parte que eu não queria, né, essa luz aplicada, e apliquei somente aqui, que é onde faz sentido o sol vir aqui e esse filete está aqui, tá? E só para dar uma marcação melhor no vidro, para deixar ele mais definido, tá? Aqui ele estava muito suave, tá? Tava muito suave, tava parecendo mais um acrílico, uma borracha do que um vidro. Aqui eu já começo a dar mais dureza e começo a dar mais marcação para esse vidro. O Black Stroke também foi do lado de cá, sempre lembrando, como eu analisei aqui no material real, que o lado esquerdo tinha um filete, eu tinha uma parte mais marcada, escura, eu basicamente apliquei isso aqui no Photoshop. Fiz 2 strokes, um branco e um preto, exatamente do formato do shape, tá? E fiz isso, apaguei onde eu não queria o branco e apaguei onde eu não queria o preto, deixando só as partes interessadas aqui nessas duas cores e marcações, tá?
Um shape aqui, simples para dar reflexo, tá? Como a luz vem muito forte daqui, ela vai meio que ultrapassar o vidro aqui, então aqui tem uma marcação muito forte de luz, tá? Isso tudo é de acordo com o que o meu material real estava me mostrando como funcionava essa transição, né, da luz transpassando ali no copo e saindo também de novo para o ambiente, tá? Essa marcação aqui é fundamental que ela exista nessa parte. E olha que massa, galera. Já tem um formato bem legal, já tem umas cores bem legais e já dá para ter uma noção do que estava saindo aqui, né? Do que estava aparecendo aqui. Mais detalhes de luz aqui, já uma luz mais intensa, tá? Por causa do topo do chifre, quanto mais alto esse pico aqui, mais luz ele pegava aqui por cima, né, do animal. Essa parte aqui tem bem menos, porque tem muita coisa na frente dessa parte. Por isso que aqui começa bem fino e aqui já começa a ficar mais grosso por causa da incidência da luz aqui de cima, beleza? Aqui, vamos lá. Que é isso aqui, meus queridos? Ah, é uma layer vazia, então eu provavelmente vou... Ah, não, aqui, ó, tô vendo algo aqui. Enfim, isso aqui, como é vazio, não tenho o que falar para vocês, tá? Acontece, viu? Às vezes eu adiciono tanta layer aqui para fazer alguns ajustes que ou é vazia ou tem uma coisa quase imperceptível aqui, mas que na hora fez sentido. Bem, agora sim, olha só quantos passos eu já fiz para agora eu vir com um material de vidro, uma imagem mesmo de um vidro, para colocar alguns reflexos que eu gostaria de colocar. Lembra que eu falei para vocês que o overlay ele funciona muito bem com layers cinzas, né? Porque ele anula o cinza 50% e a intensidade do cinza ou para o claro ou para o escuro, o overlay vai dando contraste, né? Conforme você vai aumentando ou diminuindo o tom, né, desse cinza. E aí o que eu fiz? Eu adicionei uma esfera, era uma esfera e eu dei uma modificada nela, tá? Com o Warp aqui, para deixar mais ou menos os reflexos onde eu queria. E ela era azul. O que eu fiz? Eu coloquei um filtro preto e branco aqui, básico, tá? Um filtro black and white. E por que eu fiz isso? Porque quando eu aplicasse o overlay nessa layer aqui, por ela estar cinza, somente os reflexos claros e as sombras aqui, as partes mais escuras da esfera, iriam prevalecer na minha imagem. Olha que legal. A importância de entender como funcionam os blends, galera. E onde usar, né? Logo acima, aqui em cima eu apliquei de novo, tá? Mesma coisa, mesma esfera, ó. Mesma esfera, mesmo efeito, só para dar mais intensidade a esse reflexo. Daria para eu dar mais intensidade, talvez usando, sei lá, um levels ou um curves aí, dando mais intensidade às luzes e às sombras, mas eu achei mais simples só duplicar, colocar um overlay. Como o overlay é um blend de contraste, né, ele ia fazer esse papel de definir muito bem, muito melhor, né, as luzes e as sombras dessa esfera se eu colocasse exatamente uma em cima da outra, e foi isso que eu fiz, tá? Bem, depois disso, vamos lá, o que eu fiz? Fiz um shape básico aqui, um shape bem básico, tá? Somente, isso aqui é a luz, você não falou que a luz estava pegando aqui, isso aqui é um reflexo, tá? É um reflexo do vidro, só para dar esse aspecto de vidro mesmo. Todo vidro que você pega aí, pode pegar aí qualquer vidro na internet aí, você vai ver que ele tem vários pontos de reflexo, tá? Às vezes até da própria forma dele. Enfim, coloquei esse reflexo aqui, apliquei um Gaussian Blur, tá? Bem de leve para ficar mais desfocadinho aqui, tá? Não ficar tão duro. E aqui logo acima eu apliquei uma cor, né? Um azul, né? Como quase um ciano aqui nessa parte aqui. Por quê? Porque como eu falei para vocês, essa parte aqui tá coberta por esse outro, tá na frente, logo na frente desse outro chifre aqui e de toda essa parte aqui, né, do rinoceronte.
então a incidência da luz aqui é menor e o reflexo, como as borboletas aqui dentro foram tipo neon, né, bem ciano, essa parte de sombra, a sombra acaba pegando, refletindo um pouco dessa, absorvendo, né, um pouco dessa cor, tá? Então essa parte mais escura aqui eu coloquei justamente para dar essa impressão de que realmente essa parte do chifre aqui está incidindo, a sombra está incidindo aqui nessa parte, e a sombra dessa cor justamente porque essa sombra vai absorver muito essa cor, né, que a gente vai colocar aqui nas borboletas. Usei um Color Burn aqui e diminuí o fio. Pô, Fábio, de novo o fio, por que você só diminui o fio? Cara, o fio, em alguns blends, existem 8 blends especiais. Nesses blends especiais, o fio funciona diferente do opacidade. O fio, ele meio que diminui a intensidade do blur, do blend, tá? E a opacidade, ele só diminui aí a transparência, a incidência desse blend, tá? Então, o fio aqui, eu diminuí um pouco a intensidade dessa cor meio ciano, tá? Para ela não ficar tão escurona assim. O Color Burn, ele faz parte dos blends aí escuros, tá? Aqui, ó, esses 5 blends escuros aqui. Inclusive eu tenho a série Blends, que já tá, a primeira temporada é justamente sobre esses 7 primeiros blends aqui. Eu explico minuciosamente cada um deles. Tá aí no meu canal do YouTube, é só vocês darem uma olhada. E o Color Burn tá dentro dessa classe aqui, né, dos escuros. Então, o Color Burn vai escurecer, ele tem o objetivo de escurecer a imagem na qual ele se mescla, entendeu? Então, eu só diminuo o fio aqui para 85 para diminuir essa intensidade e voilá. Tá bem legal isso aqui. Essa parte aqui foi uma das partes que eu mais gostei, porque deu a impressão de volume demais e essa cor deu toda uma ambientada nesse vidro aqui, de acordo agora com as borboletas. Deixa eu ver aqui o que mais que tem aqui. Acho que agora são só... Ah, não. Aqui, show de bola. Aqui é um blur também, né? Uma luz que eu coloquei aqui, mas mais desfocada para dar esse ar mais fantasioso, né? Desse desfoque, dá até um ar mais quente para esse chifre, tá? A luz batendo aqui e esse desfoque faz uma ambientação bem legal, deixa tudo mais suave, tá? Apesar da linha ainda tá bem marcada aqui do vidro, essa parte que pega muita luz, eu deixei ela um pouco mais suave para não ficar tão durona assim, tá? Só esse foi o único objetivo dessa luzinha aqui. Apliquei um Gaussian Blur, tá? Bem normal, todo mundo sabe aí, filtros Gaussian Blur. E aqui, deixa eu ver... aqui foram mais ajustes do rinoceronte em si, tá? Pegando todo o chifre, do rinoceronte e tudo mais. Agora, deixa eu apagar esses ajustes aqui, pra gente ir para as borboletas. Depois a gente liga os ajustes, beleza? Vamos lá. Aqui as borboletas. O que eu fiz com essas borboletas aqui? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ó, color. Tá, deixa eu apagar esses efeitos de cor. E aí eu vou ligar as nossas borboletas. Peguei imagens bem normais de borboletas. Vocês podem ver que todas estão com blend normal. Não apliquei blend nenhum. Mas elas estão dentro do vidro, é tudo ilusão de ótica. A gente coloca todos os reflexos e materiais feitos no vidro na frente das nossas borboletas e elas ficam integradas a tudo que está à frente delas, beleza? Dá essa ilusão de que elas estão dentro do vidro. Tá? É importante sim, Fábio, você vai me explicar aí. É importante explicar isso porque muita gente não pega esses macetes, entendeu? Então é importante sim explicar isso. Coloquei as minhas borboletinhas aí, o que eu fiz mais? Vamos lá. Coloquei alguns pozinhos, tá? Só adicionei alguns pozinhos aqui, ó. Vocês podem perceber que... aqui, ó. Alguns pozinhos. O que é isso? Nada mais, nada menos que um brush de partículas, tá? Que eu tenho. Eu só dei umas pinceladas aqui, só dei uns toques de brush aqui para dar aquele ar, né, mágico, aquele ar místico de que as borboletas são mágicas e soltam pozinhos de pirilim-pim-pim, beleza? Então, aqui, beleza, depois que eu fiz todo esse ajuste, eu coloquei as borboletas onde eu queria e coloquei o pozinho e tudo mais,
Aí eu vou para minha cor. Primeiro, Hue Saturation. O que eu fiz aqui no Hue Saturation? Aumentei a saturação delas, ó, e diminui em um ponto a luminosidade, tá? Fez alguma diferencinha, ó, aqui dá pra ver nessa aqui principalmente, ó. Aqui o laranja não tá tão intenso com a saturação maior. Aqui a gente pode ver principalmente aqui que aumenta um pouco a intensidade. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas aqui no meu monitor eu consigo ver facilmente, beleza? Depois eu fui por Curves. Aí no Curves eu simplesmente diminuí aqui a luz, né? Eu meio que deixei, é como se eu arrastasse, adicionasse preto ao branco, tá? Um dia eu vou fazer uma live ou um vídeo só falando sobre o ajuste Curves. Eu vou explicar minuciosamente tudo que o Curves faz, que ele é simplesmente mágico, tá? O Curves é maravilhoso. Então eu só dei uma diminuída aqui, ó, nos brancos, tá? Da minha borboleta, das minhas, deixa eu ver, não lembro qual o valor que tava, 228, beleza. Diminuí um pouco os brancos, deixei os brancos mais fechados, tá? Mais pro lado do preto aí. E aqui eu fiz o meu Hue Saturation Colorize. Como que é isso? O Colorize, ele vai adicionar um pigmento, ele vai adicionar cor ao seu objeto, tá? É aquela cor que você definir aqui na sua não é a roda, né? Não é a color wheel aqui, mas na sua fita de cor, na sua fita cromática aqui, tá? Eu defini o ciano, né? Que eu já vinha com essa ideia de fazer essa parada mais ciano e tudo mais, tá? Eu defini essa cor realmente. Colorize, ele vai adicionar essa cor a todo o objeto e eu aumentei a saturação no talo aqui. Por quê? Para dar realmente esse ar de luz, tá? De neon, tá? Para o meu objeto, tá? Foi exatamente assim que eu fiz. Aumentei um pouco, lógico, a luminosidade para deixar ainda mais intensa. Eu poderia aumentar mais ainda, ó, fica bem legal também. Eu acho, inclusive, mais legal. Beleza, eu vou até deixar assim, olha só, mudei. Eu não queria mudar nada, mas beleza, mudei aqui só para vocês verem. A peça original não vai ser mudada, tá? Bem, fiz esses três ajustes bem básicos, tá? Para vocês verem aqui. E no Colorize aqui, eu apliquei o Blend Lighten. O Lighten, ele vai simplesmente dar esse bloom, esse aspecto luz no objeto, tá? Então, lógico, você pode testar os blends que você quiser aqui. Eu aconselho você entender dos blends para você vir direto no que você quer, tá? Mas aí, ó, apliquei um Lighten aqui, deixa eu ver, nos outros eu não apliquei nada, tudo certo, só nesse aqui, justamente para dar esse ar mais de neon, tá? Para dar essa luminância, essa luminosidade mais intensa no nosso objeto, beleza? Galera, exatamente assim que eu fiz o chifre de vidro do meu rinoceronte, nada mais, nada menos, só isso. Depois, obviamente, que eu vim aqui, né? Vim aqui e adicionei os ajustes do rinoceronte no geral, do vidro e do rinoceronte em si, tá? Deixa eu ver se tem mais algum elemento aqui que eu ocultei pra gente ver a imagem original. É essa a imagem original? É essa a imagem original. Prontinho. Sucesso. Olha lá. Essa é a nossa imagem original com o nosso chifre de vidro feito. Gente, passos muito simples, muito tranquilo de se fazer. A coisa mais complicada aqui, que talvez vocês achassem que era o mais complicado, eram esses reflexos, que nada mais é do que um material de vidro, uma esfera de vidro que eu pego na internet, normal, pode pegar uma taça de vinho para pegar só os reflexos, um copo mesmo, qualquer coisa que tivesse esses reflexos que você queira usar aqui, você vai deixar eles em preto e branco, tá? Porque em preto e branco, né, em escala de cinza, escala preto e branco aí, nessa escala de cinza, você consegue aproveitar as luzes e as sombras desse objeto com o Blend Overlay, tá? O Overlay vai anular os cinzas e vai manter aí a sombra e a luz mais intensa, dando contraste ao objeto. E isso vai fazer esse efeito bem legal de vidro aqui que vocês estão vendo, beleza? Galera, é isso. Eu espero que eu tenha explicado bem, que eu tenha feito o dever de casa aqui com vocês, que eu tenha realmente feito você entender como que eu fiz isso aí. E faz o teste. Tenta fazer o teste aí com qualquer imagem que você queira, tá?
Como eu fiz? Peguei o rinoceronte e qual parte que eu quero de vidro? Apaguei essa parte e reconstruí em forma de vidro, tá? Faz isso, cara. Pega uma imagem aí de um animal, de uma árvore, de um objeto e tenta reconstruir com vidro. Posta lá no Instagram, marca o Design e Criação e eu quero ver vocês em movimento, eu quero ver se vocês estão praticando aí tudo que eu estou ensinando para vocês, porque só assim vai valer a pena eu continuar fazendo esse conteúdo aqui para vocês, beleza? Um fortíssimo abraço e até o próximo tutorial.